Mas eu só queria que você entendesse que saber a razão pela qual você existe, saber o propósito pelo qual você vive, ele é fundamental para a sua existência. Quando você não sabe isso, então você fica sendo vítima da história da existência, ao ponto de você se tornar uma folha seca, que ela é levada pelo vento. Como cantava um antigo cantor cristão, é uma folha seca. Olha só como é que tem uma equipe boa da antiga ali, né? Então, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você saiba qual a razão da sua existência aqui na terra. E eu quero que você entenda que quando você sabe o motivo, a razão pelo qual você nasceu, qual o propósito, o que é que você de fato precisa ser e fazer na terra, a sua vida tem sabor, a sua vida tem valor. Quando você não sabe, a sua vida perde o sentido, porque você fica sendo jogado pelas circunstâncias que te empurram, ou você fica sendo movido pelo sistema do modismo. Você faz o que todo mundo está fazendo, não que você saiba de fato o que deva fazer. A Bíblia, entre tantos personagens na Bíblia Sagrada, tem um que nós amamos muito, e nós o consideramos como o homem do sonho, o jovem do sonho, que nós estamos pensando sobre a vida de José. José tinha algo em especial, que seria muito interessante que nós conseguíssemos entender essa verdade. José, ele tinha convicção da razão pelo qual ele nasceu. Essa convicção veio por revelação, mas essa revelação, ela foi manifesta dentro primeiro do seu interior e depois manifesta dentro do seu interior por uma confirmação de Deus. O que você precisa entender é que todo o destino que move a sua existência está dentro de você. Você nasce com aquilo. Todo mundo nasce com o seu destino próprio. Por isso que existem pessoas para todos os setores da vida. Então você nasce, você já não viu uma criança pequena falar: quando eu crescer quero ser médico, quando eu crescer quero ser um empresário, quando eu crescer eu quero ser um governante, quando eu crescer eu quero ser um advogado. Crianças pequenas que já se permitiram deixar fluir aquilo que lhe move, aquilo que lhe chama a atenção do que ela realmente precisa ser nessa terra. E José, como uma criança também, ele já tinha dentro dele esse chamado que implicava com a razão da sua existência. Para que José nasceu? Só que para José ainda estava um tanto obscuro, como da maioria das pessoas na terra, por causa da circunstância em que ele vivia. A família dele estava vivendo em um período muito complexo, porque Jacó, ele vinha de um processo muito complicado na vida dele, muito complicado. Quem já ouviu, já leu a história de Jacó, sabe disso. E Jacó, ele foi enganado várias vezes pelo seu sogro, isso porque ele decidiu se casar com a mulher do seu coração. A tristeza dele foi que a mulher do seu coração, ela é uma idólatra, uma egoísta, uma mulher que só pensava nela, uma mulher que não tinha temor de Deus, que era Raquel. E você vai encontrar esse processo da vida de Jacó na história. Por isso que você vai ver que no final da história, Jacó estava tão estressado com Raquel, que eu acho que ele até desejou que ela morresse, e ela acabou morrendo. Então, e Léia, que era mais feinha, que naquela época podia, né? Léia, ele já estava mais inclinado, ele não era inclinado inicialmente para Léia, que tinha mais integridade. Mas ele teve uma história de vida muito sofredora, e aquilo marcou muito dentro dele. Então ele não conseguiu desenvolver um trabalho pelos seus filhos, gerado por Léia e por Raquel e pelas concubinas, que era permitido na época. Então seus filhos,
foram marcados por um ensinamento que ele não conseguiu dar para um bom parâmetro disciplinar, moral e social. Os filhos de Jacó eram um reflexo da sua crise, da sua dor, do seu problema. Aí você encontra, mas minha tônica aqui é falar de José um pouco com vocês. Aí você encontra os filhos dele, tudo pervertido. Todos os 10 filhos dele, porque os 2 principais, que era Benjamim, e Benjamim veio depois e era uma criança muito pequena, e José, veio depois também, mas os outros 10 irmãos, era tudo pervertido, corrupto, mentiroso, sem vergonha, safados, cafajestes, ladrões, tudo raça ruim, impiedosos. O principal filho dele, que era o primogênito, aquele que herdaria toda a herança principal e maior para dar continuidade à estrutura patriarcal do seu pai, era um sem vergonha, um adúltero, um prostituto, que foi e pegou uma das mulheres do seu pai, que era uma das concubinas, e transou com ela, desrespeitosamente, que era Rubens. Então você via uma família conturbada, e José estava nessa família conturbada. Então a tendência de José era não conseguir ver a realidade da sua existência cumprida na terra, porque o ambiente da sua vida era complexo. E para piorar, José ainda tinha o problema dos irmãos dele perseguir ele por causa de ciumada, inveja e coisas paralelas. Mas José tinha algo em especial. Ele conseguiu o que você precisa aprender. Porque como é que você sabe o seu destino, a razão da sua existência? Porque às vezes Deus já te falou lá desde criança, mas você não conseguiu se permitir por causa das confusões externas, das confusões da sua convivência. Então você precisa ser despertado. A pessoa precisa o quê? Precisa o quê? Despertado. Porque aquilo que você deve ser, Deus te deu quando Ele te criou. Então, o despertamento, ele vem de diversas formas. Então, já estava dentro dele. Deus já tinha gerado nele, mas ele estava meio confuso. Então, Deus precisava despertar. Então, Deus desperta a razão da sua existência através de revelações sobrenaturais, como Deus fez isso através do sonho que deu para ele, os 2 sonhos, mas Deus também fala e revela através de identificação de chamado. Então, quando você olha para alguém e vê o ministério daquela pessoa, não estou falando só de igreja aqui não, eclesiástico não, estou falando no mundo secular, no mundo geral, na vida geral. Você olha para aquela profissão, você olha para aquela atividade de exercício de vida terrena, e você se identifica. Então o Senhor desperta o seu destino através de identificação. Quando você vê alguém, vê que está desenvolvendo algo, e aquilo queima dentro de você, você passa a desejar fortemente desenvolver aquilo que a pessoa desenvolve. Não é inveja, é identificação do seu destino. Você começa a desejar se ocupar, desenvolver, ser, fazer aquilo que aquela pessoa faz. Ou, como eu já disse, foi o caso de José, quando Deus disse a ele, numa revelação para despertar o que estava dentro. E Deus estava dizendo para ele: olha, José, esse sonho que você teve, das espigas se inclinarem, das estrelas, da lua e do sol se inclinarem, eu estou dizendo a você que você nasceu para ser um governador, porque você só se inclina para quem tem autoridade. Então, se você teve algum sonho de alguém se inclinando para você, Deus te convida a governar. Então Deus está dizendo: você vai ser governador, você vai ser governador. Só que Deus dizia isso para ele, mas as circunstâncias não batiam e pioraram muito mais. Mas o que fez com que José conseguisse ser de fato o que Deus quis que ele fosse? Porque, como vocês já ouviram, na profecia Miclo, existem vários destinos no plural.
Então eu posso viver na terra sem ser o que Deus projetou para que eu fosse. Por quê? Porque eu não consegui me permitir focar-me naquilo que é o principal, o primordial da minha existência na terra. Mas José disse: se Deus colocou aqui dentro e me fez queimar, que eu vou ser governador, eu vou ser governador. Os irmãos deles começaram a trabalhar contra ele, vocês conhecem a história, jogaram ele dentro de um buraco. Eu creio que, porque na solidão, diga solidão, a solidão é o maior despertar de destino. Só que se você não administrar a solidão dentro da coerente avaliação da existência da sua verdade, você se perde dentro da solidão, você fica em depressão, e você pensa que não é ninguém, que não serve para nada, quando todo mundo se afasta de você, e que parece que até Deus se afasta. Deus é especialista em jogar você no lugar da solidão, porque você precisa se encontrar com você mesmo, senão você não se encontra com o seu destino, você não encontra com seu semelhante, e muito menos você vai se encontrar com Deus. Ninguém consegue se encontrar com Deus sem que antes se encontre consigo mesmo. Por isso que antes que uma pessoa poder receber o Espírito Santo, ela tem que se encontrar com ela. Olha como é que funciona, você está aí? A pessoa vem para a igreja. Aí a primeira coisa que acontece com ela, na ajuda do Espírito Santo, é dizer: eu vou te ajudar a se encontrar com você mesmo. A pessoa está na reunião na igreja, em qualquer outro ambiente paralelo. Aí ela olha para ela mesma e começa a pensar com ela mesma: sou um pecador, existe o inferno e sou condenado. Ó, autoavaliação. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno, sou acesso livre do diabo. A pessoa começa a entrar na angústia, no seu silêncio, no seu interior, ela começa a ficar incomodada. E quando ela começa a se encontrar com a realidade dela, de que ela está fora de Deus, aí então o braço de Deus, através da cruz de Cristo, diz: bom, agora que você já se encontrou com a sua realidade espiritual, e moral, e interna, e psicológica, então olhe para mim. Não foi para isso que eu te criei. Eu não te criei para desgraça. Eu não te criei para viver em pecado. Eu te criei para ter perdão, para santidade, para bênção. Olhe para mim. Esse é o seu destino. Aí você se encontrou com você. Aí entra a palavra metanoia, mudança de mentalidade, arrependimento. Aí você agora pode se encontrar com Deus. Mas se você não se encontra com você, você nunca se converte. Porque só pode se converter até o ponto que você saiba de fato quem você é por dentro. Pecador condenado ao inferno. Da mesma forma, ninguém vai se encontrar com Deus na sua existência de vida terrena, até que você possa se encontrar com você mesmo. Então Deus, na sua especialidade, pega as pessoas e joga ela no calabouço interior, põe ela na solidão, e na solidão Deus se afasta, na solidão os amigos se afastam, na solidão até a família se afasta. O estado de solidão para o aperfeiçoamento do destino executado na terra é tão interessante, que você pode estar no meio da multidão, mas se sente solitário. Esse é um estado maravilhoso. Eu digo que todo ministro que não entra pelo portal da solidão, ele vai ser uma desgraça na terra. Mas quando ele entra pelo portal da solidão, ele começa a se encontrar. Porque se você não se encontrar com você mesmo, você não se encontra com o seu destino, você não se encontra com a sua realidade. Você precisa se encontrar com você mesmo. E é na sua solidão que você começa a encontrar. E José estava ali. E quando José estava ali, José estava no estado de solidão. Meus irmãos colocaram aqui no buraco, não sei o que eles vão fazer comigo, estão falando lá em cima de que querem me matar, a situação é complexa, mas eu nasci para ser governador. É na solidão que você se posiciona, é na solidão que você diz para você mesmo: eu nasci para ser governador, eu nasci para ser governador, e não tem inveja do meu irmão, não tem buraco que vai me impedir, porque Deus me confirmou aquilo que Ele colocou desde criança, que eu nasci para ser governador. Então quando ele estava se autodisciplinando, quando ele estava se autoajustando,
tratando, porque dentro do plano terapêutico, que deve ter algum psicólogo que sabe o que eu estou falando, você precisa, o psicólogo, o terapeuta pode ser o melhor da vida, mas ele não vai resolver, não vai conseguir te ajudar, até que você consiga fazer uma autoterapia. A gente chama de autoterapia quando você olha para o espelho e começa a conversar com você mesmo, e você começa a se auto-exortar, e você começa a dizer para você: ô seu palhaço, para com essa bobagem de que você não vai vencer. Você no espelho: ô seu bobão, quem é você? Levanta a cabeça, cara, você pode, você vai vencer. Então, os terapeutas, eles vêm para ajudar, mas quem define o seu levantar da crise existencial é você mesmo. Eu acho que nós estamos precisando conversar conosco mesmo, nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: eu nasci para ser governador, eu nasci para ser governador. Então a voz do diabo que fala conosco continuamente, ele vai dizer: olha você agora, ó, cadê o governador? Eles vão te vender, você está na pior. Não estou na pior nada, porque as circunstâncias não definem meu destino, quem define meu destino é Deus, e Ele já colocou no meu coração: eu nasci para ser governador, eu nasci para ser governador. Então quando você faz isso, na lei da atração diz que você muda o sistema atmosférico do ambiente e das situações, e é tão interessante que eu estava conversando com o apóstolo ali lá nos Estados Unidos. Claro que ele ficou assustado quando eu estava tentando convencer ele acerca do assunto da astronomia. Claro que eu não vou falar sobre isso agora, não vai confundir a sua cabeça, mesmo entendendo que todo o sistema astral, eu não estou falando de astrologia, que é a invocação ou um endeusamento dos astros, eu estou falando do estudo dos cosmos, o estudo do percurso que move o clima, do percurso que move as estações. E todo mundo sabe, eu vou ter que falar um pouquinho, porque vocês ficaram olhando com uma cara estranha. Todo mundo sabe que a data que você nasceu vincula um percurso que está vinculado ao sistema lunático. Então quando os trouxas dos astrólogos pegam a sua pessoa que vincula aquela data e faz um perfil da sua personalidade, aí você diz: uau, o horóscopo é verdadeiro, o Deus que representa o zodíaco é verdadeiro. Verdadeiro nada, eles estão querendo tirar você da rota de Deus, porque isso já é uma constituição natural que move a sua existência através do sistema. É assim que Deus fez a terra, assim que Deus fez o homem, assim que Deus fez a criatura. Então, você está aí? Está tudo bem? Ok? Então, o que acontece? Você precisa se encontrar, porque se você diz assim, ó, é simples assim, ó, eu gosto do esporte social fino, que é o segundo plano que nós definimos no nosso ministério. Mas eu decidi voltar ao social. Eu sei que é muito difícil para mim colocar a gravata, porque o pescoço engrossou, e agora desci até aqui a gravata para tapar um pouco da barriga gorda. Mas o que eu recebi de elogio quando eu passei a usar minha roupa social foi mais do que quando eu estava com esporte fino. Mas sabe por que eu recebi muito elogio? Todo dia eu recebo elogio quando eu saio. Sabe por quê? Não é por causa da roupa, não. É porque quando eu me arrumo, eu olho para o espelho e digo: você é o cara mais lindo que existe. Essa roupa ficou chique. Cara, você parece sei lá. Aí eu pentio o cabelinho, boto o gel, dou uma olhadinha, joga aquele perfume bem gostoso. Aí eu saio. Quando eu saio, por favor, eu sei que vocês vão sair daqui meio complicado, mas não sai não, você me promete? A maioria é líder. A energia que move a minha existência provoca uma atração diferenciada acerca daquilo que eu defino do que eu sou. Então, quando eu saio, as pessoas dizem: olha que bonito. Bonito porque eu olhei para mim primeiro e me autoaceitei. Por isso Jesus disse que ninguém pode amar o seu próximo se não conseguir amar você mesmo. E quando você ama você mesmo, as pessoas vão começar a te amar de forma diferente. Quando você se autoaceita, as pessoas vão te aceitar de forma diferente. É simples assim. Agora, quando você se acha Não, isso aqui não. Vai para lá, Valdomiro. Pô, fica se metendo na minha pregação, não? Eu amo o apóstolo Valdomiro, mas sabe que ele fala muita bobagem. Então, quase que eu falo uma palavra aqui
Valdomiriana. Aí, já disse, eu sou governador, eu sou governador, eu sou governador. Não olho circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Não, não. Não olho. Eu vi o pastor Gideão pregar, caminhei com ele anos, fazendo parte da cruzada Cristo Poder que Liberta. E eu, aquele garoto magrelinho, esquisitinho, que não sabia nem falar direito, mas eu olhava para ele, ó, agora estou falando do eclesiástico, né? Ó, identificação de chamada. Eu olhava para ele e me via ali. E me via ali. Quando eu pisquei, eu atraí. Agora estou falando do chamado eclesiástico. Eu atraí o ministério eclesiástico, evangelístico ou profético, né? Mais profético, na identificação do ministério dele. Algo que Deus já tinha gerado na minha vida nesse percurso da minha idade de anos atrás. Então, eu comecei a gerar isso, mas isso é outro assunto. Aí, então José estava lá, para encerrar. E ele saiu de lá e foi para onde? Para a casa de Potifar. Foi vendido lá para os egípcios. Na casa de Potifar ele sobressaiu. E de repente tudo ficou excelente. Diga comigo, tudo ficou excelente. Diga de novo, tudo ficou excelente. Ele estava governando a casa de Potifar, os negócios de Potifar, porque quem nasceu para ser governador e se autoposiciona como aquilo pelo qual você nasceu, você começa a ser antes de ser. Não é uma questão de discurso, é uma questão de prática. Porque quem nasceu para reinar, até tocando harpa, governa. Não, você entendeu não? Só quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem nasceu para governar, irmãos, até cuidando de ovelha, governa. Mas quem não nasceu para governar, não vai governar. Ou quem nasceu e não se encontrou, não vai governar. Porque quem nasceu, ele sem soberba, isso não é soberba não, não é pecado você se posicionar não. Pecado é você ficar vegetando, pecado é você ser uma folha seca. Não é pecado, você não precisa ficar discursando isso para todo mundo, você tem que discursar para você mesmo. Eu nasci para isso, e eu vou ser isto. E o que aconteceu com ele? A mulher foi para cima dele, gostou dele, que ele devia ser muito bonitão, garotão, batatão, playboyzão, sei lá como é que chama. Ele estava ali, a mulher de Potifar, ele disse: não vou afetar meu destino por um período de prazer ilusório. Eu não sou tolo. Eu sei que eu nasci para governar. E eu estou governando, mas sinto aqui, porque quando você está dentro do seu propósito, você pode começar. Mas se tem algo a mais, você percebe que alguma coisa ela diz: não é só isso não. Não está ruim. Não é só isso não. Aí ele estava governando a casa de Potifar, mas tinha um negócio que dizia para ele assim, ó. Você sabe, quando você está governando bem e você começa a se sentir insatisfeito, quem já se sentiu insatisfeito num estágio bom? Não precisa levantar a mão não, a maioria, todos. Está tudo bem, tudo funcionando, tudo dando certo, no normal, dentro da sua porção. Mas tem uma coisa aqui que está deixando você insatisfeito. É Deus falando para você, ó,
Não é o governo de Potifar, não. O que eu tenho para você, você ainda não entendeu. Está acima disso. Essa inquietação é o diagnóstico que o nível de governo que eu tenho para você é maior. Então não fique em crise com a insatisfação, não. Começa a buscar, porque eu estou te levando para o seu destino definido. Porque por enquanto você vai ter que passar por destino parcial. Se você não conseguir administrar o destino parcial, você se perde nele. Ele podia dizer, já estou governando, está tudo bem, vou pegar a mulher do coroa e vou ficar tão bem, ela aí que eu vou ficar melhor. Diz, não, tem algo melhor para mim, eu não vou corromper meu destino. Primeiro, porque eu sei porque eu nasci. E segundo, porque o meu destino está vinculado com Deus. Guarda essa palavra, destino desvinculado de Deus, porque no mundo tem muita gente mais sábia do que crente, que consegue e estão conseguindo cumprir seu destino, sabe por qual nasceu, e sabe o que estão fazendo, e sabe onde vão alcançar, e terminam a vida cumprindo o destino. Mas guarde isso aí, porque eu quero, antes de encerrar, falar isso com vocês. Então, quando as circunstâncias ficaram adversas para José, que ele disse não, ele foi para o calabouço, se eu não estou equivocado, parece que foi 14 anos, se eu não estou equivocado, eu acho que mais ou menos, não lembro bem, e ficou preso numa das piores prisões do Egito. Só que quando ele foi levado inocentemente para a prisão, ele dizia, eu nasci para ser governador. Não. Eu nasci para ser governador. E o diabo que fala, desde o princípio, ele dizia, cadê governador, teu tolo? Cadê? Agora que você pensou que ia dar certo, deu tudo errado. Ele disse, deu tudo errado para você, capeta, mas para mim dá tudo certo, porque eu não me guio pela circunstância. Eu nasci para ser governador, está decretado, e eu não vou fugir desse destino, eu serei governador. Independente do caos, independente da circunstância adversa, independente do abandono, independente da rejeição, independente da ingratidão, eu nasci para ser governador. Aí então Deus disse, com esse cara eu posso contar, porque ele não é nenhum menino, ele não é nenhum infantil, ele é seguro, e Deus não gosta de trabalhar com um menino bobo. Quando fica menino, Deus dá logo um tapão na lata, e diz, acorda teu beijo. Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, para de palhaçada, eu não gosto de trabalhar com criança, eu trabalho com homem e mulher, maduro, que sabe qual o propósito da sua razão, da sua existência. Levanta essa cabeça tola, olha para frente, e olha para o seu destino, foca a sua visão naquilo que eu chamei você, foca a sua visão naquilo que eu criei você, e eu vou mudar a circunstância. Mas se você se prender ao estado da solidão, se você se prender à circunstância, você não vai ver o seu destino realizado, você não vai chegar lá, porque Deus só tem negócio com quem tem negócio com Ele. Então quando você se posiciona, Deus se posiciona ao seu favor. Quando você afrouxa, Deus é obrigado a afrouxar e deixar você correr solto. Mas quando você diz, independente da circunstância, eu nasci para ser governador. Cadê o menino? Quem é bom em qualquer lugar. Fale para alguém que está um pouquinho perto de você. Quem é bom em qualquer lugar. Diga de novo, quem é bom em qualquer lugar. Meu chamado era pregar, mas o apóstolo mandou limpar o banheiro. Quem é bom prega no banheiro. Eu era garoto quando eu ouvi Josué Irion pregar, e dizia que ele pregava para as melancias. Aí eu ia para as matas, lá na roça, aí eu pregava para as árvores. Falei, poxa, se ele pregava para a melancia, e Deus levantou ele como grande pregador, eu vou pregar para as árvores também. Porque quem é bom em qualquer lugar. Agora, quem é complicado, quem tem a sua
realidade existencial bagunçada, então você só acha que é bom se você pisar no lugar do destino. Mas você nunca vai pisar no lugar do destino sem passar pelo percurso que te leva ao destino. E é no percurso que define quem é você. E é no percurso que vai provar a sua realidade. Então quem é bom em qualquer lugar. Aí José, naquela cadeia terrível, desgraçada, ele olhou assim e disse: como é que eu posso fazer para governar aqui? Se me botar para cuidar de animal, eu vou governar animal. Se me botar para cuidar da cozinha, eu vou governar a cozinha. Se me botar para quebrar pedra, eu vou governar as pedras. Você já governou pedra? Você nunca governou pedra, não? Você nunca trabalhou de peão de obra, não? Não? Você sabe como é que era a minha alegria quando eu era peão de obra? Aí eu pegava o cimento, eu pegava a areia, peneirava, falei: agora é tua vez. Não, você entendeu? Aí pegava o cimento, calma aí. Aí depois começava a mexer. Fica bom, hein? Porque quem sabe o seu destino conversa com as circunstâncias. Quem não sabe o seu destino fica em crise, fica cheio de bobice. Porque o que você precisa entender é que seu destino não foi uma definição exclusivamente sua, foi uma definição exclusivamente do seu Criador. Ele colocou dentro de você. Você só precisa agora se adequar à realidade do seu destino. Mas isso que está dentro do seu interior foi Ele que colocou. Aí ele disse assim: não, eu vou administrar bem aqui, ó. Eu não sei como é que ele chegou, só sei que chegou, irmãos. Porque quem sabe quem é e declara o que você é, você chega a ser o que de fato você tem que ser. Enquanto você não sabe, você come a sujeira, você come a lavagem dos porcos. Mas quando você fala: cara, eu estou comendo lavagem do porco, mas eu não nasci para ser porco, eu nasci para ser filho de um grande empreendedor. Eu vou voltar para casa e vou dizer: pai, me perdoe, porque eu pensei que eu me perdi no meu destino, mas eu volto, porque me encontrei comigo de novo. Não, tá ruim. Aí daqui a pouco José estava fazendo o quê? Governando na prisão, irmãos. Porque quem é bom em qualquer lugar. Não, você não entendeu. Quem é bom em qualquer lugar. E agora, falando de igreja, você sabe quem ajuda a definir seu destino na igreja? É o pastor. É o pastor da igreja que ajuda a definir destino. Porque ele coloca você daqui, depois tira você para lá, depois põe você para lá, e você fala assim: não tem problema, pode me pedir para tocar harpa, pode me pedir para ir para a guerra, onde o Senhor me colocar eu vou, porque eu sei quem eu sou. Então, se é para tocar harpa, vou tocar como rei. Se é para ir para a guerra, vou para a guerra como rei. Se é para ser comandante da guerra, eu vou ser comandante como rei. Porque eu nasci como rei. Então eu faço tudo como se eu fosse rei. Aí vira rei. Porque não tem esse negócio daquele crente que fala assim: essa área não é minha. Não é que a área não seja sua. É porque você está desencontrado. Porque quem é bom em qualquer lugar. Quem sabe quem é, ele transforma o ambiente que não é como se fosse, porque ele gera aquilo que vai ser. Chamei você para a gente poder terminar a mensagem, porque aí você vem para acabar. Então, você está aí? Aí ele disse: só que José, ele entendeu o seguinte, é o que pouca gente sabe, que você desenvolver o seu destino sem Deus, você consegue alcançar, mas você não tem parceria direta de Deus. Você tem a permissão natural da criação de Deus. Mas quando você define com Deus, Deus entra na sua história e Ele força a realização da sua realidade,
quebrando toda contradição que tenta impedir o sucesso estabelecido para a sua realidade existencial nesta terra. Aí Deus disse assim: ó, vamos continuar conversando sobre seu destino. Aí ele disse que José conversava com Deus sobre destino. Não. Quem sabe quem é, quem se encontrou com si mesmo, conversa com um dono da definição da história, acerca da sua história, para que ele te ajude, ele te promova, ele te faça ser o que ele pediu que fosse. Porque você pode ser feliz na terra sem Deus? Pode, mas é estupidez, porque Deus é a melhor e a maior companhia. Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Então eu prefiro Deus comigo do que eu sozinho. Então Deus comigo, ele vai facilitar. Aí Deus entra não só no aspecto natural. José seria governador sem Deus? Seria, se ele continuasse persistindo. Mas ele nunca seria um governador que entrasse na história da eternidade. Não. A questão não é cumprir destino, é entrar na história da eternidade. E para você entrar na história da eternidade, você tem que estar muito coligado com Deus em relação ao seu destino. Aí você começa a familiarizar-se com Deus em relação ao que Ele projetou para você. E você começa a conversar com Ele acerca das coisas como tem que acontecer. E Ele fala: pode deixar comigo. Eu contei lá esses dias que eu gosto muito você sabe, eu gosto de orar. E agora, não sei se é porque eu estou meio pesado, eu gostava muito de orar andando. Mas aí agora eu estou pesado, eu oro andando de carro. Aí, e bato um papo, eu estava contando para eles, os que estavam conosco na reunião. Esse dia, eu falei: Espírito Santo, vamos conversar um pouco, eu preciso tratar sobre o meu destino, que eu estou ficando meio atribulado comigo mesmo. Vamos conversar. Aí vamos. Aí ó, fui embora lá, quando eu vi, eu estava lá em Casimiro de Abreu. Na volta eu até falei para ele: Espírito, tu fala pra caramba, hein? Porque eu não sou tolo, irmãos. Eu não quero apenas cumprir um legado na terra, cumprir um programa na terra. Eu quero que aquilo que eu consiga fazer na terra, eu seja lembrado nos céus. E eu só sou lembrado na terra, nos céus, daquilo que eu cumpri na terra, quando eu faço isso para a glória de Deus e em Deus. Então é aí que está a grandiosidade. Esse é um empreendedor, o irmão que deu o testemunho. Mas é um empreendedor em Deus. Essa é a parte final que eu queria que você entendesse. Como você será lembrado no final da sua história? Como você vai ser lembrado quando você partir desta terra? O que vão falar ao teu respeito? Para você que já passou dos 40, vigie o máximo possível, porque é difícil recuperar um erro depois dos 40. E bloquear destino por causa de pecado ou de erros circunstanciais vai fazer com que você seja lembrado como alguém que foi um caos na sua história. Mas manter o seu destino ativo, porque depois dos 40 você vai envelhecendo mais rápido, os anos passam mais rápido. É muito bacana, no final da sua história, as pessoas falarem: uau, esse fez história. Que saudade de fulana. E quando chegar no céu, o Senhor diz para você assim: magnífico, eu vou te honrar aqui, porque você me honrou com seu destino na terra. Então eu vou te honrar por tudo aquilo que você fez aqui no céu. Conclusão: você pode ter o seu destino natural, mas vocês estão aqui, pelo menos eu acho que a maioria, se não for todos, tem o seu destino sobrenatural e eclesiástico. Alguns poderão conseguir seguir 2 planos de destino, que dependendo da função que você desenvolve, no secular e no eclesiástico, é muito desgastante, mas às vezes você consegue driblar e fazer. Para alguns, o seu destino tem que ser exclusivamente integral. Para alguns, não é para todos, mas para alguns. Mas o destino eclesiástico, ele é muito interessante. E eu quero fechar tratando sobre o destino eclesiástico, porque o secular você já entendeu um pouco.
olhe para alguém que está perto de você e pergunte para ela, para quem está à direita, quem está à esquerda: quem escolheu você? Mas tem que olhar na cara, tem que olhar nos olhos, mano. Tem que olhar nos olhos. Por isso que uma irmã uma vez me procurou no gabinete, falou assim: pastor, quero agradecer o tempo que eu trabalhei aqui nesse setor, e eu estou trabalhando muito, está sobrecarga, está afetando a minha família, então eu estou entregando essa função, esse cargo, não vou liderar mais, tá bom? Mas obrigado pela confiança que o Senhor me deu de trabalhar. Tudo bem? Eu falei: claro, irmão, tudo bem, ué. Afinal de contas, eu só cumpri, eu só te coloquei porque Deus falou, mas quem te chamou foi Deus. Claro, quem te chamou foi Deus, eu só cumpri. E por certo, Deus vai achar alguém que seja digno de honrar a preciosidade depois da salvação, que é ser chamado para fazer a obra dele. Você não é digna mesmo, não. Vou orar para que você saia e que Deus levante alguém que possa cumprir com nobreza a maior preciosidade de ser chamado pelo rei para cumprir um propósito na igreja. Eu queria que vocês fizessem um dever de casa. Estou vendo que algumas pessoas estão anotando. Quem não está anotando, tenta gravar na cabeça. Depois você entra sei lá, para você rever a mensagem, para fazer seu dever de casa. Você tem que ir para casa, pegar um papel, uma caneta, e você tem que escrever várias coisas que você ama, que você gosta. Tudo que você acha que você gosta, escreva. E depois você pega outro papel e escreve tudo que você não gosta, para você fazer uma autoanálise da sua existência pessoal. Quem é você? O que de fato você quer? O que de fato você não quer da vida? E depois você vai, dentro desse parâmetro, você vai pegar uma outra folha. Agora, porque ali é resumido, ali são frases, mas na outra folha eu queria que você destacasse o que você deve fazer para que o seu destino seja alcançado de forma completa. Aí você vai começar a escrever. Já vou dar algumas dicas. Trabalhe na identificação. E através da identificação, procure saber o máximo sobre aquele ministério que vincula o seu chamado. Porque cumprir chamada tem que estar vinculado a quem já está exercendo com sucesso o chamado. Nosso grande problema é porque nós não somos ensináveis, então já achamos que nascemos sabendo. Mentira, você precisa aprender com quem sabe. Quem é seu mentor que vincula a sua mentora o seu chamado? Aí você vai fazer outra coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Você vai marcar datas provisórias, não é provisória não, é uma expectativa de uma expectativa de datas, para que você possa alcançar os seus objetivos. Por exemplo, como você espera chegar no final do ano no seu ministério? Aí o líder de rede fala assim: não, nós começamos na rede de jovens no início do ano com 30 jovens, com a pandemia caiu 10, estou com 20, e se Deus quiser eu espero até o final do ano chegar a 10. É um miserável, não é? Você tem que falar assim: Deus me chamou para ser uma ovelha guia, e o pastor dividiu o poder de rebanhar comigo, e quando ele me colocou para liderar uma rede, é porque ele quer que essa rede seja sólida e crescente. Então eu não vou permitir que eu chegue ao final do ano com a minha rede fracassada, com a minha rede com meus componentes tudo ruim, tudo triste, tudo desanimado. Eu não vou me permitir chegar no final do ano e chegar com a minha rede sem pelo menos alguma multiplicação. Não vou permitir, porque para que o meu destino se cumpra, eu tenho que fazer a minha parte. E dentro desse setor
do destino que me compete, parcial, do meu ministério, eu tenho que ter um bom resultado. E eu não vou chegar no final do ano, em dezembro, com o mesmo resultado que eu comecei em janeiro. Porque eu sei pelo qual motivo eu nasci. Aí você ora, jejua, administra, organiza, faz programa e consolida a sua realidade. Pastores, a mesma coisa. Não deixe que o demônio da pandemia te enche a cabeça. É assim mesmo, não é assim mesmo não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Alguém falou comigo, foi a evangelista Andréia: apóstolo, como é que vai ser para o número de pessoas? Deixa entrar todo mundo. Eu sei que eu vou ser criticado, tudo bem. Deixa entrar todo mundo. Porque tem gente que não vai vir mesmo. E tem uns mentirosos que dizem que vem e tira o lugar do outro. Se não der, fica lá na galeria, sei lá, fica aqui no altar, fica em qualquer lugar. Não estou falando para vocês fazerem isso não, tá? Eu estou falando só a grosso modo. Tem que vigiar, porque, como diz o apóstolo Carlos, tem que vigiar com as minhas palavras. O que eu queria que você entendesse, que você não pode culpar o sistema da pandemia para que você não alcance o resultado em sua igreja. Não pode. Eu fiquei muito feliz com o pastor, esqueci lá, de Guapi, que ele tem uma congregação que ele está abrindo, que nem inaugurou. Ele mandou a foto de: já comecei o culto. Porque ele disse: foi Deus que mandou abrir essa filial. E já ajustamos tudo, já decoramos tudo, veio a pandemia. Mas não é por causa da pandemia que eu vou permitir que o sonho de Deus para essa geografia vai ser rompido, não. Eu vou continuar o meu projeto, com muita gente ou com pouca gente. Mas eu não vou terminar o final do ano lá com uma filial fechada. Por quê? Porque eu estou com medo do sistema. Vai se precaver, vai botar máscara, vai botar luva, vai meter gel na cara, na mão, em qualquer lugar. Faça qualquer coisa, separe cadeira, mas cumpra o seu destino. Nós vamos realizar, com todo respeito aos meus filhos da cobertura, porque vocês são livres para a data de vocês, o dia de batismo com vocês é na igreja de vocês, mas estou falando de Alcançando Vida. Nós vamos realizar o batismo histórico de Alcançando Vida em dezembro, todo mundo junto, não é, filho? Vamos para a praia, vamos para a cachoeira, vamos para o rio, porque eu não vou me permitir ser afetado e afligido e impedido de viver o que Deus estabeleceu para que nosso ministério viva. Nós vamos romper, nós vamos alcançar, nós vamos triunfar, nós vamos vencer, porque o nosso Deus estabeleceu isso para nós. Fique de pé, vai embora. Fique de pé e pode aplaudir, não tem problema não. O que vai acontecer agora nesse final? Deus, Ele quer empurrar você para o seu destino. Tem gente aqui que está com destino atrasado. O que eu disse? Raba com a máscara, eu não estou entendendo, mas tudo bem. Tem gente aqui que está com destino atrasado, que Deus já falou com você há anos. Você sabe. Aí você ficou igual um tonto, uma tonta, preso à circunstância. Não sei se é de Deus. Eu estou preocupado. E lá dentro Deus queimando, porque queima. Queima ou não queima? Queima. O destino queima dentro de você. Então hoje eu quero encerrar essa reunião pedindo ao Senhor que libere uma unção de aceleração de destino. Não foi, você não disse que estava com vontade de ganhar muito dinheiro? Foi você não, foi Deus que colocou dentro de você. Quero que você seja muito rico. Então você vai começar a ver dinheiro caindo na tua cabeça, ver baú cheio de dinheiro.
Você vai começar a familiarizar a sua promessa e velar a sua profecia. Porque o que estava atrasado, queridos, o que estava atrasado vai se adiantar em nome de Jesus. Vai se adiantar em nome de Jesus. Seja no secular, seja no eclesiástico. O que estava atrasado vai se acelerar. E vocês, pastores, vão viver o sonho que Deus colocou ali naquela geografia. O que Deus disse, Deus fará, se você fizer a sua parte. Não se prenda à circunstância. Comece a orar aí em português ou em línguas, para nós podemos caminhar para o encerramento. Maybe one and Lisa says, I catch the dos and the Hebrew laws. I can have watch and then believe. Você que sonhou em fazer, fique orando. Você que sonhou em fazer a universidade, mas você ficou dizendo não tem dinheiro. O dinheiro vai vir ao seu encontro quando você se autoposicionar. Você que tem um ministério na igreja, você diz as pessoas não entendem, então você vai mudar a frase, você vai começar a decretar que as pessoas vão entender. As coisas vão começar a mudar. Vão começar a mudar. Vamos orar. Vamos orar para ir embora. Eu queria que você captasse a unção. Porque quem conseguir captar a unção é possuído pela revelação. E nessa pessoa é desenvolvida a palavra que é liberada. Você nasceu com um propósito divino dentro do seu interior. E você deve agora começar a lutar por ele. Deixa queimar aí, vai, deixa queimar. Agora você precisa da parceria de Deus, então você precisa começar a abrir os olhos espirituais e começar a ver o que você perdeu a visão. O que você está vendo? Deixa queimar. O que você está vendo, pastor? O que você está vendo, evangelista? O que você está vendo, presbítero? O que você está vendo, obreiro? O que você está vendo, líder de rede? O que você está vendo, líder de célula? O que você está vendo, irmão? O que você está vendo para a sua vida pessoal, profissional? O que você está vendo para a sua vida familiar? O que você está vendo? Você está vendo? O que você está vendo? O destino ele não é único, ele é variado. Não pare de orar. Eu estou vendo uma casa, não pare de orar. Eu estou vendo uma casa muito, muito bonita. Estou vendo chegar móveis dentro dessa casa. Alguém aqui estabeleceu um destino de reforma de casa e de móveis novos. Deus está me mostrando isso aqui agora. Deus está me falando que esse sonho desta casa e desses móveis foi Ele que colocou dentro de você. É esta casa que Ele quer te dar e é este móvel que Ele quer te dar. Você agora começa a familiarizar isso. Não pare de orar. Estou vendo aqui 3 mulheres grávidas. Não pare de orar. Foi Deus que colocou dentro de você o desejo desta criança. Então Ele vai engravidar vocês. Deixa queimar. Estou vendo um casal entrando no altar. Deixa queimar. O diabo tem dito para você que você não vai conseguir alcançar o sonho do plano da realização do seu casamento aos moldes que vocês sonharam. Mas o Senhor está dizendo que esse desejo foi Ele que colocou no seu coração. E se você conseguir trabalhar com Ele
Ele vai fazer o impossível acontecer, porque é Ele que faz o milagre acontecer. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa sol e se fliou-se guess. Deixa queimar, vai. Deixa queimar, não perde, porque é esses momentos que define a sua história. Define a sua história. Estou vendo vários demônios correndo, não muitos, poucos, uns 4. O Senhor me disse que são espíritos de enfermidade. Algumas pessoas aqui estão sofrendo de doenças que têm grande influência espiritual. Mas você agora vai começar a dizer, vai começar a imaginar a sua saúde, a sua restauração. E que esse espírito de doença, de enfermidade fuja do seu corpo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, vai. Deixa queimar. Viaja agora nos sonhos de Deus que te deu. Viaja agora. Viaja agora, vai, viaja. Nós já estamos encerrando. Mas eu preciso dar um tempo. Vai, deixa queimar, deixa queimar. Viaje. Viaje nos seus sonhos. Entra no impossível agora. Entra no impossível. Entra no impossível. E não me dá descanso. Uau! Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo encerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O Senhor me disse para falar para os líderes de jovens agora. Say the watch Steve Plex knows, líderes de jovens e vistes. O Senhor me disse, diga a eles que o que eu disse quero cumprir. Quero salvar os jovens e os adolescentes através do ministério que eu confiei a eles. Vocês que se lideram jovens e adolescentes, saia do lugar e venha aqui para o altar que eu quero terminar orando por vocês. Você tem que ver eles vindo. Você tem que ver eles entrando. Tem que queimar, tem que queimar, tem que queimar. Você tem que chorar em casa. Você tem que gerar isso. Você tem que gerar isso. Você tem que se engravidar disso. E queimar é engravidar da revelação, é da missão, do destino. And they watch a stick from below to shabby heavy wire. Deixa o Espírito trazer para você. Eu sinto, eu não sei, rapaz, eu sinto no meu espírito uma dor agora de jovens e adolescentes possuídos por demônios, presos à prostituição, homossexualismo, e eles estão dizendo: quem vai nos salvar? Mas o diabo trancou eles, amarrou eles, porque está faltando quem queime. Mas quando alguém queimar, o diabo vai sair, e os anjos vão pegar esses meninos e essas meninas e vão trazer em direção a vocês. Deixa queimar. Está queimando. Olha eles vindo, olha eles vindo, olha eles vindo. Eu estou vendo jovens vindo. Um mais esquisito que o outro.
Eita geração esquisita. Um jovem mais esquisito que o outro. Um adolescente mais estranho que o outro. Aqui chorou Xandius. Paulo plantou, Paulo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Deixa queimar. Apóstolo Carlos, rapidamente, põe a mão assim no ombro, nas costas, na cabeça de alguns deles, rapidinho. A unção está aqui, irmãos. Isso se chama unção de identificação de destino de ministério. Está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Mesmo que Deus especificou eles, mas deixa queimar aí o seu ministério, vai. Deixa queimar aí o seu chamado. Você que é profissional liberal, deixa queimar. Diga, o meu consultório vai ser uma referência para a glória de Deus. O meu comércio vai ser uma referência para a glória de Deus. A minha empresa vai ser uma referência para a glória de Deus. O meu ministério vai ser uma referência para a glória de Deus. Enquanto queima aqui, deixa queimar aí, nós já estamos indo. Não se apresse a sair da presença do Senhor. Ministério de louvor, gere isso, gere isso. Se o seu ministério de louvor ainda não está completo, é porque não queimou. Você abafou o seu chamado. Se Deus te levantou como líder do ministério, Ele quer te dar baterista, Ele quer te dar tecladista, Ele quer te dar os instrumentistas, Ele quer te dar vocalista, porque foi Ele que te chamou para liderar um ministério. Então, se Ele que te chamou, Ele se responsabiliza em cumprir o seu chamado, mas tem que queimar primeiro. Você tem que chorar pelo tecladista que não tem. Você tem que chorar pelo baterista que não chegou. Deixa queimar. Vamos. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Continue até o apóstolo acabar de orar por todos. Queimar, queimar.